Bom dia. Gostaria de agradecer a sua participação em compartilhar, em poder estar assistindo esses vídeos, que tem sido um grande sucesso até esse momento. Meu nome é Alberto Tezuka, eu sou diretor comunitário comercial do Grupo Maltês, e eu queria nessa manhã compartilhar com vocês a respeito de alguns temas nessa manhã. O que eu queria falar para vocês é sobre resultado dentro das empresas. Basicamente, quando nós falamos de resultado, nós temos quatro grandes grupos dentro da nossa empresa, que é o grupo das receitas, impostos, custos, despesas, e aí a gente chega então no resultado econômico, que nós chamamos de lucro ou de prejuízo. Ele é tão importante que uma sequência de maus resultados traz como consequência situações desastrosas dentro das empresas e comprometendo inclusive a continuidade das operações. Mas antes de falar de resultado, eu queria compartilhar nesse momento, nessa manhã, sobre dois temas. Você já ouviu falar em resignação e resiliência? Resignação é o mesmo que aceitação. É uma condição de estar submisso ao desejo e à vontade de uma outra pessoa ou de uma ação do destino. E esse estado de resignação, ele é compreendido como uma ação de aceitar voluntariamente ou pacificamente uma condição imposta por parte de alguém ou algo, mesmo que a pessoa ela não aceite essa situação, ela não concorde com essa situação. E esse sentimento de conformidade é uma das principais características de uma pessoa resignada. Ela não luta por novas alternativas, ela não consegue modificar a situação atual, a situação presente que ela se encontra, resumindo apenas em concordar com ela. Resiliência significa voltar ao estado normal. Significa que após alguma situação crítica e fora do comum, você retorna ao estado natural. E a resiliência nós vamos encontrar no meio ambiente, por exemplo, que é a aptidão de um determinado sistema recuperar o equilíbrio depois de ele sofrer uma perturbação. Essa capacidade de restauração de um sistema nós chamamos de resiliência. Ela existe no meio ambiente. Nós vamos encontrar resiliência, por exemplo, na física, na propriedade dos materiais, quando submetidos a situações de ruptura, que logo após o momento dessa tensão, ele pode ou não ser danificado. Essa capacidade desse material de retornar ao estado natural é que nós chamamos de resiliência. Então a resiliência, ela está na administração, no dia a dia das empresas. Faz parte de um processo de gestão de mudanças. Deve ter equilíbrio emocional e saber lidar com os problemas relacionados com o trabalho. Então, a resignação, ela consiste na ideia da aceitação de um modo conformado. Por outro lado, então, a resiliência significa a ação de mudar ou de transformar algo de acordo com a vontade do divino. Vejam só, no começo desse vídeo eu comecei falando para vocês sobre resultado. Vamos analisar o contexto das organizações falando de resignação ou de resiliência. Quando eu olho, por exemplo, no primeiro item da nossa demonstração de resultado, quando nós falamos de vendas, por exemplo, eu pergunto para vocês, a nossa empresa, nessa luta pela obtenção de receitas, ela tem agido de modo resignado ou de modo resiliente? Ela tem buscado se antecipar com a expectativa do cliente? A empresa, de fato, ela tem buscado novas alternativas de venda, novos canais de distribuição, ou ela simplesmente está conformado, esperando que as coisas aconteçam? Ela age de forma resignada ou de forma resiliente? Quando nós olhamos para o outro grupo, que é o grupo dos custos, eu pergunto para vocês, nós temos buscado novas alternativas de se produzir os nossos produtos? Nós temos modificado os nossos produtos? Nós temos buscado, através de importação, parceria? Como é que nós estamos encarando o nosso modo de produção? Temos feito os investimentos que são necessários para oferecer produtos que atendam os nossos clientes? Né? Quando nós olhamos, então, para o grupo das despesas,
Nós percebemos então que as despesas que consomem toda essa margem de contribuição, nós percebemos que no dia a dia o que nós queremos é simplesmente cortar despesas, precisamos diminuir despesas. É uma pressão do dia a dia a redução das despesas porque ela impacta diretamente no resultado. Mas fica uma dica, nem sempre redução de despesa você vai afetar o resultado da empresa. Você pode, inclusive, aumentar a despesa e aumentar o resultado. Como? Desde que essa despesa que você traga para dentro da empresa, ela alavanque o valor das suas receitas. Você aumenta na despesa e aumenta no resultado dessa forma. Uma outra coisa importante é com relação aos impostos. Receita, custo, despesa e impostos. Como é que nós vamos tratar a questão tributária nas empresas de forma resiliente? Se não aceitar aquilo que está na nossa legislação. Como é que nós vamos minimizar o impacto tributário se nós não temos poder para alterar a legislação? Vejam só, quando nós estamos falando do mundo corporativo, onde os resultados giram na faixa de 1%, 2%, 4%, 5%, no máximo 6%, como é que nós vamos sobreviver nesse contexto quando nós falamos de ICMS de 25%, 18%, PIS/COFINS de 9%, 25%, mas nas importações 16%, 17%, 20%, imposto de renda e contribuição social 24% mais 10% de adicional, imposto de importação, ISS, IPI, com taxas das mais variadas. Vejam só, para sobreviver nesse contexto tributário, só nos resta uma única alternativa, que é o planejamento. É o planejamento tributário. Para que a gente possa sobreviver e dar continuidade nas nossas operações, nós precisamos ter um bom planejamento tributário. E isso você vai procurar no mercado, onde nós vamos encontrar pessoas altamente capacitadas para atender as expectativas e os anseios de quem quer ter uma boa gestão tributária. Analisando todo esse contexto, então, nós precisamos repensar em como nós temos agido dentro da nossa empresa. Um grupo de pessoas altamente resignada vai fazer com que a empresa seja uma empresa resignada. Quando nós encontramos dentro das organizações um grupo de empresas que agem de forma resiliente, nós vamos ter uma empresa dentro das operações trabalhando, buscando o resultado de forma altamente resiliente. Eu quero dizer para vocês que o mundo, ele é um mundo altamente resiliente. O mundo, ele não é um mundo resignado. Esse mundo que nós vivemos, ele é altamente resiliente. Eu vou fazer uma análise, bem rapidamente com vocês, dizer para vocês o seguinte, que o meu avô, há 40 anos atrás, ele tomava um café toda manhã, assim como eu faço hoje, toda manhã eu tomo um café. A única diferença é que para o meu avô tomar aquele café de manhã, ele tinha que plantar o café. Ele demorava 3 anos para colher o primeiro fruto. E a minha avó, ela tinha que secar o café, torrar o café, moer o café, enquanto meu avô ia buscar os gravetos, rachar a lenha, para que no outro dia acendesse o fogo para tomar o café. No mundo altamente resiliente, eu apenas, com um aperto no botão, em 1 minuto eu tomo o meu café. Isso faz com que a gente repense no mundo que nós estamos vivendo, um mundo altamente resiliente, um mundo onde as mudanças elas são tão constantes que a gente não consegue mais acompanhar toda essa evolução. Então eu quero dizer para vocês que nesse mundo, para que as empresas possam atingir aquilo que elas desejam, que é a continuidade da empresa, a continuidade das operações, ela conta com pessoas resignadas ou resilientes. E você, nesse mundo, nesse caminhar que nós temos no dia a dia, nós vamos enfrentar essa caminhada de forma resignada, conformada com aquilo que está acontecendo, ou nós vamos, diante das pressões, estar apto a todas as mudanças e caminhar de modo resiliente? Então eu quero deixar para vocês
uma mensagem de Augusto Branco que diz o seguinte: lute com determinação, abrace a vida com paixão, perca com classe e vença com ousadia, porque o mundo pertence a quem se atreve e a vida ela é muito, mas muito para passar de forma insignificante. Se você gostou desse vídeo, deixe seu like, se inscreva no nosso canal para acompanhar essas e outras notícias que podem ajudar no seu empreendimento. E caso você tenha alguma dúvida, registre aí nos nossos comentários ou nos procure. Nós vamos estar à sua disposição. Muito obrigado e até a próxima.